Bom, esse projeto, primeiramente agradecer por estar aqui, receber esse convite tão honroso da Comissão Jovem à Advocacia e dizer que da importância, né, de a gente desenvolver esses locais de fala, locais de aprendizado, principalmente esse projeto que visa a iniciação da advocacia. É muito mais do que um projeto para aprender ou para transmitir conhecimento, é um projeto para abraçar a jovem advocacia, que é o espírito da Comissão Jovem Estadual, a qual se lidera por brilhantes advogadas, dentre elas a doutora Caroline Vilela, e abraçar e dar as mãos, dizer que você tem aqui um local para reciclar, para aprender, para dividir as suas angústias, porque todos nós crescemos, aprendemos e advogamos juntos. Né? A advocacia do futuro, a advocacia contemporânea é uma advocacia colaborativa, uma advocacia de empatia, de parcerias, e agradecer imensamente por estar envolvida nesse projeto grandioso. Muito obrigada. Bom, bem-vindos a mais um painel do Iniciando na Advocacia. Agora nós estamos com a doutora Letícia Catani, que é diretora aqui da ESA e também conselheira seccional, e com a coordenadora da Jovem Advocacia, a doutora Evelyn. Bom, doutora Letícia, com a palavra. Olá, minhas saudações a quem nos assiste nesse momento, dizer da minha alegria, da minha imensa alegria de participar de mais um projeto da Escola Superior de Advocacia, e projeto esse atrelado a uma comissão extremamente pujante, uma comissão que trabalha lindamente na nossa OAB São Paulo e que tem aí emanado aí muita luz para todo o estado de São Paulo, que é a Comissão da Jovem Advocacia. Ela está como ela tem que ser, né? Vibrante. Então, esse projeto, né, iniciando na advocacia, ele é importante porque ele combina muito com outro projeto que nós estamos desenvolvendo também na UAB, aulas gravadas, módulos para direito das famílias, direito civil, e esses bate-papos também que foram aqui idealizados, organizados pela doutora Caroline, eles são muito salutares para quem está começando, para quem está iniciando, para quem já está há algum tempo no mercado de trabalho. É importante, né, revisitar conceitos, é importante reciclar. Eu digo que não é possível que se acorde um único dia de nossas vidas e não vá dormir sem aprender alguma coisa nova. Então, esse é um momento, né, para nós batermos um papo e agradecer, doutora Caroline, pelo carinho do convite, a oportunidade de estar aqui dividindo esse painel com a querida Evelyn Cardoso, dizer que espero, né, que seja aqui um momento muito produtivo para quem nos assiste. Dizer que eu sou advogada já há 15 anos, eu advogo aqui na cidade de Barretos, comecei na assistência judiciária, e como todos sabem que na assistência, no convênio, quase que 80% das ações cíveis, elas são voltadas para o direito das famílias. Então, você acaba sendo impulsionado para essa advocacia. E eu digo que a porta da assistência é uma porta importantíssima para quem está começando, porque você vive a realidade de pessoas que têm problemas, que não tem como pagar advogado e que coloca esses problemas em suas mãos. Então, você é a primeira porta, ou às vezes a última opção que essa pessoa tem, né, para resolver o seu problema e para solucionar o seu desespero. Então, aqui a primeira dica que eu digo, a assistência, aquela questão do paga pouco, né? O que é pagar pouco, né? Pagar pouco, porque justamente é um trabalho de contribuição social. Você, como advogado, né, poder contribuir um pouquinho para a sociedade, todo o benefício que você recebeu.
e toda a oportunidade que você recebeu na sua vida de fazer parte de uma percentagem muito pequena da população brasileira que tem curso superior e que consegue passar em exame de ordem, que consegue trabalhar e que consegue desenvolver a advocacia. Então, a nossa primeira gratidão a essa oportunidade é desenvolver esse trabalho social para a camada mais pobre, mais vulnerável da nossa sociedade. E aí eu digo que quando você entra por essa porta e quando você gosta do direito das famílias, só lhe resta depois desenvolver as técnicas para poder trabalhar e trabalhar de uma forma empática, desenvolver uma forma mais próxima do seu cliente, uma forma de abraçar o seu cliente. E quando eu fui convidada para poder falar um pouquinho nesse painel sobre a questão do mercado de trabalho, eu digo que a primeira porta é assistência e depois você se firma com os clientes que vão vir depois, de indicações dessa assistência e de outros tantos. Hoje é interessante que quando se busca na Escola Superior de Advocacia ou até outros lugares, mas eu recomendo da escola porque são cursos com professores renomados, com a qualidade das gravações, do conteúdo, da revisão de conteúdo, até para você fazer marketing da sua advocacia sem ferir a ética. E quando você começa a trabalhar essas ferramentas, você vê que direito das famílias não é só pensão alimentícia, guarda e divórcio. Você vai além, né? Você começa a descobrir outros horizontes, outras possibilidades de ter satisfação pessoal como advogado e advogada, e também, por que não ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, que eu digo, pagar contas, se firmar mesmo no mercado de trabalho e fazendo o que gosta. Então, aqui a nossa fala é de dar dicas de como se firmar ou como se estabelecer no mercado, principalmente na área de direito das famílias. Bom, primeira coisa, e que eu acho que é extremamente importante, é que quando você já está começando nessa área, entender que pessoas como eu, que foram formadas pelo Código Civil de 1916 e depois perpassaram pelo Código Civil de 2002, necessariamente precisa se reciclar e precisa também conhecer a história. Mas Letícia já está revogado, já faz tempo. Eu tenho que conhecer a história, tem que conhecer a história. E eu falo isso porque é claro que cada um vai desenvolver a sua ferramenta, a sua técnica, mas eu acabei desenvolvendo uma advocacia muito próxima das mulheres. Por quê? Você começa a compreender dispositivos da Lei Maria da Penha, você começa a aplicar dentro da sua advocacia de direito das famílias, e começa a acolher essas pessoas, e eu vou além, não só das mulheres, mas tenho alguns clientes homens, e que sofrem com questões que envolvem muitas questões emocionais. E vejam vocês, eu tenho um cliente que ele é médico, neurologista, e eu recomendei que ele, junto com o processo, ele fizesse um acompanhamento psicológico, para ele se fortalecer, porque ele estava um pouco perdido no contexto processual, né? E também estava um pouco perdido no contexto da própria vida, com os sentimentos dele. Então, nesse aspecto, entender que a advocacia lá do Código Revogado, ela jogava profissionais no mercado de trabalho preparados para o sangue, para o litígio, para a briga, e brigas muito intensas. Depois eu até quero conversar um pouco com a doutora Evelyn, se ela é do litígio, da época do litígio, porque na faculdade, quanto pior, aprendíamos, né? Quanto pior o processo, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais dificuldade você colocar no processo, melhor. Você pode cobrar mais do seu cliente. Pelo contrário, meu Deus, que bom que evoluímos. Então, esse pensamento tem que ficar bem atrás e colocarmos agora novos critérios daqui para frente e dizer que a advocacia de família, ela lida com o sujeito de direitos, mas também com o sujeito de desejo.
E eu digo isso porque é uma leitura imprescindível para quem está na área, a leitura de livros, né? Fazer uma leitura de Rodrigo da Cunha. Rodrigo da Cunha é um autor, a primeira dica que eu dou também aqui sobre leitura, Rodrigo da Cunha, ele coloca em pauta o direito das famílias com a multidisciplinariedade. E essa multidisciplinariedade não é frescura da contemporaneidade, não. Ela é necessária, porque quando você começa a compreender que, por vezes, você pode ser instrumento do seu cliente para provocar uma vingança, provocar a ira do outro, provocar sentimentos ruins em relação ao outro, principalmente vingança, você começa a cair em si e falar, peraí, que advocacia que eu estou praticando? A advocacia do sangue, a advocacia do litígio desnecessária? Não, pelo contrário. Então, você tem que ter consigo a necessidade de você entender um processo de forma multidisciplinar, ter parcerias, né, com colegas que na psicologia, na psicanálise, colegas da medicina e que possam te auxiliar de alguma forma. E quando eu digo a parte multidisciplinar, é a parte também de compreender que, apesar de muitos hoje, né, que estão, inclusive a jovem advocacia, que estuda pelo Código de 2002, compreender que nós temos um histórico pelo Código revogado que se reproduz até hoje. E não faz tanto tempo assim, nós tínhamos um código que autorizava o homem, eu digo, eu até uso essa terminologia é um pouco forte, mas ela é bem próxima do que o legislador da época imaginava. Mas nós tínhamos uma legislação que o homem poderia devolver a sua mulher, anular o casamento, se essa mulher não fosse virgem na noite de núpcias. Então, eu venho de um código revogado que legitimava violências, né? A mulher tinha que casar virgem, casar para ter filhos, para constituir. A mulher tinha necessariamente que constituir famílias. E eu entro depois em um outro código legitimado pela Constituição de 88, que admite as famílias plurais. E hoje o nível da conversa está tão elevado que a gente precisa agora compreender que eu posso ter 2 mães na minha certidão de nascimento, 2 pais na minha certidão de nascimento, posso ter todos os avós maternos e paternos que a multiparentalidade me proporciona. Isso vai ter uma repercussão no direito sucessório, vai ter também uma repercussão em alimentos, na guarda, na questão do dever de cuidado com os idosos. Tudo isso é uma evolução. Hoje nós estamos discutindo família poliafetiva. E antes, nós falávamos que casamento seria somente entre homens e mulheres e que a família era construída na base de um casamento. Não poderia nem se cogitar união estável. Então, quando a gente vai caminhando para compreender que tudo isso não é tão antigo e que isso reproduz em alguma coisa na nossa atualidade, a gente vai compreender o que Rodrigo da Cunha nos fala sobre, além de sermos sujeitos de direitos, nós também somos de desejos. E esses desejos impulsionam muita coisa no processo, impulsionam muita coisa na sua prática profissional. Como que você atende aquela pessoa que chega desesperada no seu escritório, vai divorciar, vai reconhecer e dissolver a sua união estável? Há uma nítida caracterização de alienação parental por vezes, quando há crianças, quando há filhos. Como que você recebe essas pessoas, né? Eu já vi muito colega falar, não, vem que a gente vai traçar estratégia, a gente vai destruir a outra parte. Eu já vi muito isso, inclusive, na mídia, no marketing digital, e eu acho isso bem, assim, forte. Sou muito a favor, né, de você se especializar em técnicas de mediação,
técnicas de composição para o espírito, quando a pessoa chega, né, com muito ódio para um advogado e ele despeja aquele ódio dentro do seu escritório, você tem que estar com o seu espírito desarmado, receber tudo isso e tentar compor as partes, porque a remuneração vem da composição também. Nós temos que pensar nisso, nós pagamos contas, nós temos que pagar a conta de água e luz que chega do escritório, a gente precisa organizar a nossa vida e ganha esse dinheiro muito rápido quando nós temos esse espírito de desarmar pessoas que estão com muita raiva, com muito ódio ou com muita propensão aí ao litígio. Então, assim, é muito interessante investir nessa leitura voltada à multidisciplinariedade, compreender, por exemplo, né, você fala assim, para que servem os movimentos feministas? Para que eu vou usar isso? Você compreende de uma forma geral a luta da mulher, né, da mulher no mercado de trabalho, da mulher com o próprio corpo, porque quando ela luta, por exemplo, para ter direito à pílula anticoncepcional, ela está lutando por seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso é uma luta do direito das famílias. A mulher poder escolher o que ela quer fazer com o próprio corpo. Hoje eu falo muito também para desarmar as minhas clientes que quando o pai é responsável e ele quer ser pai, não cria obstáculos também, sabe? Não cria obstáculos, não tenha receio. A mulher é sempre muito mais apegada aos filhos. Isso os laços, né, da mulher com os filhos, eles são muito fortes. Mas vamos deixar esse homem ser pai e desenvolver essa paternidade, do cuidado. As mulheres na pandemia ficaram extremamente sobrecarregadas. O meio virtual parece que potencializou isso, porque entramos numa reunião, passa 5 minutos, já estamos em outra, já estamos gravando aula e já estamos desenvolvendo projetos um atrás do outro o tempo todo. Isso cansa muito. Colegas advogadas que falam que entre um atendimento e outro, corre para ver criança, tira uma roupa do tanque, põe no varal, vai dar comida para filho. Enfim, a vida potencializou, a pandemia potencializou muito isso, e é importante a mulher ter esse olhar também, que o homem precisa sim ser responsável pelos filhos, e eu acho que a advocacia do direito de família hoje ela é uma postura muito mais do que você desenvolver aqui o conteúdo, né? É importantíssimo fazer curso, se atualizar, mas é muito mais postura. A postura da advocacia contemporânea, que é uma advocacia para desarmar as pessoas. Né? Então, assim, seria o conteúdo preliminar que eu gostaria de passar. E, enfim, fico à disposição para a gente poder bater um papinho aí sobre essa temática. Bom, agora eu passo a palavra para a doutora Evelyn, porque de família eu entendo muito pouco, gostaria muito de entender mais, mas assim, tenho extrema dificuldade em lidar com os clientes na área familiarista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Letícia, doutora Caroline. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu sou a Evelyn, advogada, sou coordenadora da Jovem Advocacia e represento a região aqui de Presidente Prudente, no interior. Estou aprendendo um pouco aqui com a doutora Letícia também. Sou jovem advogada, estou na advocacia faz 4 anos apenas. Também trabalho muito com o direito criminal, mas também com o direito de família. E aos pouquinhos aqui, escutando a doutora Letícia, eu estou aprendendo um pouco também, né? Porque a gente sempre tem um aprendizado novo. Eu, como jovem advogada, eu tenho muito ainda o que aprender no direito de família. E assim, escutando a doutora Letícia, eu tenho certeza que as minhas dúvidas também serão dúvidas de alguns outros jovens advogados também, que estão indo para o mundo do direito de família.
E eu vi que a doutora falou sobre alguns ramos que teria dentro do direito de família, né? Porque a gente pensa, direito de família é pensão. É pensão e divórcio. É a primeira coisa que a gente fala, né, jovem advogado. O que o advogado de família faz? Pensão e divórcio. Eu queria saber, assim, da doutora falar aqui para os nossos jovens advogados, quais os outros ramos dentro do direito das famílias que teria para trabalho, para ele trabalhar, não só isso, né? Porque na minha eu, quando saí da faculdade, mesmo a gente estudando bem ali direito de família, a gente ainda sai com aquela coisa, pensão. E o que a doutora teria para nos dizer sobre os ramos que tem dentro do direito de família? Vamos lá, importantíssima essa pergunta, porque dentro desse espírito, né, de composição, da gente trabalhar uma advocacia mais humanizada, eu diria que agora eu gosto muito e eu acabei desenvolvendo essa advocacia mais voltada para a mulher, por conta da Lei Maria da Penha, ela nos permitira que algumas coisas que no direito civil elas demorariam muito, por exemplo, uma medida para retirar o marido agressor de dentro de casa. Até nós conseguirmos essa medida na esfera civil, isso demoraria um tempo considerável, deixaria essa vítima vulnerável, então nós nos valemos das medidas protetivas. Se nós estamos falando de agressores, a gente utiliza a medida protetiva, pelo menos aqui na minha região, a gente percebe que em 48 horas a medida, ou até antes, ela já está efetivada, e isso é muito rápido, muito célere em termos do nosso judiciário hoje. Agora, o que eu acho que a advocacia precisa investir hoje, que é interessante, e aqui vale tanto para o direito das famílias quanto para o direito sucessório, o planejamento. Você se especializar num planejamento para você orientar o seu cliente antes do problema acontecer. E é interessante que você faça isso e fala, olha, mas Letícia, como que eu vou atrair os meus clientes? Hoje o marketing digital, ele te auxilia, e há formas de você fazer isso dentro da ética para que você faça esse planejamento para o seu cliente. É comum nós ouvirmos falar do planejamento sucessório. E a primeira coisa que vem em mente no planejamento sucessório é o testamento. Então, vamos deixar um testamento, né, já pronto, ou doação de bens em vida, né, com usufruto para aquele que doou, evitando assim o futuro inventário lá na frente ou despesas com inventário. Isso tudo é feito, né, com uma advocacia que vai cobrar, por óbvio, para fazer esse acompanhamento, né? Ah, Letícia, você está tirando um futuro inventário, ou um futuro, enfim, remuneração para o seu cliente. Não, pelo contrário, você está cobrando para fazer esse planejamento para que seu cliente gaste menos no futuro. Isso é interessante. Agora, o planejamento dentro do direito das famílias, que é também bacana para desenvolver nessa área, é o planejamento matrimonial. Muitas pessoas, não são poucas, todos os divórcios que chegam até o meu escritório, doutora Evelyn, primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu regime de bens? Tem gente que titubeia, não sabe. Ah, é aquele lá que divide 50% para cada um. Eu falei, será que é mesmo? Me traz aí a sua certidão de casamento para a gente dar uma olhadinha, e eu já tive algumas surpresas. Não, o seu regime não é o de comunhão parcial, mas o seu regime é de comunhão universal de bens. Então, tem algumas características específicas para cada um dos regimes, e quando você faz esse planejamento, principalmente quem tem empresa, né, é interessante falar para o cliente da possibilidade do regime da comunhão, da participação final dos aquestos, que é pouquíssimo conhecido esse regime, poucas pessoas têm alguma adesão sobre esse regime, mas são formas de você organizar a vida desse casal para ele não ter problemas lá no futuro. Inclusive a possibilidade de pacto antinupcial para questões de convivência. Eu já vi pactos do casal
combinar qual a religião que eles vão transmitir para os filhos, na educação dos filhos, pacto antinupcial para organizar a vida dessas pessoas, tanto na parte comportamental, da parte do casamento, quanto do próprio regime, e até da possibilidade de você misturar dois regimes. Né? Aquela porção de patrimônio vai ficar com um regime de separação total de bens, mas aquela outra é comunhão parcial de bens. Então, isso é planejamento. É uma advocacia interessantíssima, que não fica restrita só na pensão alimentícia, né? Pedir a prisão, tentar bens à penhora, ou pedir a própria pensão, ou discutir guarda, ou os divórcios em si, mas é diferente. Eu acho que dá para investir, é interessante investir. Seria uma advocacia preventiva aqui, no caso, né? Eu achei interessante aí os apontamentos da doutora, muito interessante. Para a gente evitar aquele litígio lá na frente, né? Então, nós estamos fazendo aquela advocacia preventiva. E o que eu vejo, eu mesmo como jovem advogada, eu vou dizer bem sincera para a senhora que eu, em 4 anos de advocacia, agora no meu 4º ano, deu um clique, eu comecei a cobrar, porque a gente fica fazendo uma advocacia preventiva gratuita. É o famoso, tira uma dúvida, o que você acha que eu faço? Isso também é advocacia. O tirar dúvida, a gente está, como profissional, esclarecendo algumas coisas que a gente pode cobrar por isso, né? E nós, como jovens advogados, nós temos que aprender desde então, essa advocacia preventiva, né? Eu acho que a doutora expôs muito bem mesmo. E em relação a isso aos litígios, doutora, que a senhora até comentou aí na sua fala, a gente tem muita questão do, igual a senhora falou, né, que quer levar lá para frente. O que a gente aprendeu na faculdade? Vamos! Eu, graças a Deus, tive um ensino aqui que a gente aprendeu também não só a querer brigar, querer levar para frente só para ter uma briga judicial, né? Então, eu sou do posicionamento muito de acordos também, né? Eu gosto muito da parte de acordos, de não levar tudo para frente, porque nós, como profissionais, nós estamos evitando uma briga maior, mas nós também estamos ganhando. Não quer dizer que a gente fez um acordo que a gente não esteja ganhando, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, sobre o acordo e o direito de família. O que a senhora poderia dar como posicionamento sobre isso? Perfeito. Doutora Evelyn, essa é a questão da remuneração, né? Eu falo que a gente tem esse problema para cobrar, nós precisamos ser, eu não digo irredutíveis, é uma palavra até muito forte, mas é possível parcelamento. Hoje em dia a gente tem outras formas de poder garantir que, né, o recebimento desses honorários ou flexibilizar para os nossos clientes. E esse desconforto que você passa é de todos. Eu já passei por isso também, é um desconforto. Às vezes a pessoa está ali chorando, desesperada na sua frente, mas você não pode também se deixar levar por isso, porque você é um profissional, você estudou muito para estar onde está e provavelmente está nos escutando nesse momento, aprimorando, fazendo um curso, estudando ainda mais, porque a advocacia, ser advogado é estudar eternamente, é nunca mais parar. E é bacana, você fala que é advogada há 4 anos, você vem agora de uma geração que está assim, muito latente a questão do acordo. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Do chegar o cliente no seu escritório, de você já ligar para outra parte, né, para o advogado da outra parte. Vamos fazer um acordo, doutor, porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, a gente tem que tentar compreender nesse aspecto que quanto mais rápido você solucionar o problema para o seu cliente, menos problemas você vai ter, o seu cliente vai ter. E a gente lida muito com a parte emocional, não é? E mais indicação o cliente vai dar pela solução rápida daquele problema, né? Porque quem está envolvido emocionalmente com o problema, ele não consegue resolver o próprio problema. Não adianta que ele não vai ter estrutura emocional para isso.
né? Então, nesse aspecto, é importante entender que você é a ponte, você é o mecanismo de composição. É importantíssimo isso. E quando eu falo sobre os acordos, que eu sou muito para esse lado de fazer acordo, é igual a senhora acabou de expor, é sobre o tempo também. Eu vou entrar numa briga judicial, sendo que eu posso, além de resolver o problema do meu cliente mais rápido, o cliente sair satisfeito com o meu trabalho, eu ser indicada para novos trabalhos, novos clientes por ele, que no meu caso aqui, eu sou do interior, né? Então aqui nós vamos muito por indicação. E nós, como jovens advogados, é o momento que é o nosso momento. É o momento da gente tentar resolver os conflitos mais rápidos para a gente ter uma indicação. Porque a gente já vem com aquela pegada, é jovem advogado, será que tem experiência? Então, quanto mais rápido você resolve o problema daquele cliente, ele te indica, porque ele fala, não, ela tem experiência, ela é nova, ainda mais a gente que é mulher, né? Ela é mulher, ela é nova, mas ela resolveu o meu problema. Eu tenho muitos clientes homens na área do direito de família, graças a Deus, e que eles confiam no meu trabalho como advogada, como mulher, como jovem advogada. Então, a gente tem muito essa questão. Então, eu sou muito do acordo. Então, que eu consigo de acordo para os meus clientes. Então, é uma dica que eu mesmo dou para a jovem advocacia que está aqui nos assistindo. E quando a senhora fala do preço, né, do nosso trabalho, eu sou muito grata pela ESA, pela OAB, pelos cursos que eu faço, as palestras que eu assisto sobre precificação, não somente falando da área de direito de família, que é o nosso tema aqui agora, mas para todas as áreas. Então, eu aprendi, igual eu falei, eu estou 4 anos no mercado como advogada, uma jovem advogada. Eu posso dizer que há 1 ano atrás que eu comecei a entender como que eu cobro, como que eu atendo, justamente pelos cursos que a ESA expõe a nós, entendeu? Os jovens advogados, esses cursos, essas palestras gratuitas aí que nós temos, assim como todos os outros. Então, eu sou muito grata a isso. E é assim que eu estou aprendendo. É assim que eu estou aprendendo e é assim que eu estou crescendo na minha profissão como advogada. E dando continuidade às minhas perguntas aqui para a doutora, já tirando umas dúvidas minhas, que eu acredito que sejam dúvidas de outros colegas jovens advogados também, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel do advogado de direito de família. Eu sei que a senhora deu uma exposição aí grande já, mas só para a gente enxutar assim, um pouquinho o papel do advogado no direito de família, das famílias. Sabe o que eu sinto quando eu tenho uma demanda assim muito delicada no meu escritório, quando eu tenho um caso de violência na família, um caso de filhos como joguetes no meio de um divórcio muito tumultuado, sei lá, uma traição de algum cônjuge com o outro, coisas que deixam as pessoas com os seus sentimentos à flor da pele, com a mágoa muito intensa. Eu tenho um caso de uma cliente assim, que me emociona muito, que ela falou, Letícia, eu fui abandonada pelo meu noivo no 8º mês de gestação. Ele chegou num belo dia e comunicou, não quero mais. Na semana seguinte, ele já estava com uma outra mulher. E foi tão assim, tão forte aquilo para ela, que ela passou muito mal as últimas semanas da gravidez, ela estava quase para ter neném, e ele praticamente abandonou, ela criou o filho sozinha, hoje ele é um adolescente de 15 anos. E ela falou, Letícia, eu sofri tudo que uma mulher, uma mãe solo sofre para ter um filho, para desenvolver uma maternidade que possa, enfim, suprir a falta desse pai. E tem caso também de pai que é desesperado pela filha e que a mãe não deixa a criança chegar perto do pai. E uma pessoa muito boa, conheço. A gente está em cidade pequena, a gente conhece todo mundo. E assim, eu falo que esses polos, né, muito intensos, e eu fico tão feliz quando eu consigo pacificar, porque uma ação que eu estava discutindo essa questão da mãe com o filho, que a criança com 15 anos
mesmo assim, ela há 15 anos, ela sentindo falta da presença do pai, e quando o pai tenta reaproximar, eu tentei apaziguar os ânimos, e quando eu vi, eles já estavam se dando super bem. Ah, Letícia, mas foram 15 anos. Sim, foram 15 anos, é muito triste isso. Quem perdeu foi esse pai, e quem perdeu foi o filho, mas que recuperem. A gente não pode agora deixar o restante da vida deles sem essa resposta. E não foi nada forçado. E quando você vê que você é um instrumento de pacificação, a gente entende que nós, não só do direito das famílias, mas de todas as áreas do direito, em algum momento, a gente está ajustando alguma coisa que está equivocada na sociedade. É um patrão que deixou de pagar o salário, aí você entra com o pedido para receber. Alguém que foi preso injustamente, que teve uma pena acima do normal, e você vai tentar recompor isso. Enfim, eu tenho vários desajustes que às vezes o Estado está perpetrando em detrimento de um cidadão, que é a parte vulnerável, da mulher, da criança, do idoso, da pessoa com deficiência. E quando você se sente mecanismo de pacificação, de organização social, isso é uma resposta também muito significativa. E dentro do direito das famílias, você recompõe ou tenta recompor o que está ali no núcleo, dentro da família. Isso se reproduz também para a sociedade. Né? Alguém que sofre alienação, será que vai ser um bom pai, uma boa mãe, vai ser um bom esposo, uma boa esposa, vai ser uma pessoa amorosa no futuro? Ou vai ser uma pessoa que vai, de repente, desenvolver alguma questão e que vai ter repercussão no meio que vive? Então, a gente fala que nós somos instrumento, né, de pacificação, e você começa dentro da família, cuidando das famílias. Eu me sinto assim, doutora Evelyn, quando eu estou cuidando dessas questões assim tão íntimas, né, das pessoas. Íntimas e delicadas. Muito. E a advocacia, eu acredito que ela trabalha com essa parte muito delicada, independente da área, como a senhora falou. É muito delicado. Carol, não sei se a doutora tem mais alguma coisa para expor, mas eu estou muito satisfeita e muito feliz de participar desse bate-papo com a doutora. Aprendi muita coisa nova que, como eu falei, eu venho aprendendo com os cursos, com as lives, com tudo que a ESA nos proporciona, que a Jovem Advocacia nos proporciona. Eu sou inteiramente grata por fazer parte. Quero agradecer o convite da doutora Carolina Vilela, que é muito parceira, que olha muito aqui pelo interior, né, Carol? Que coloca nós, jovens advogados, sempre à frente, sempre no trabalho para a nossa própria classe, para a nossa própria advocacia. E eu queria agradecer muito, mais uma vez, de estar participando aqui com vocês. Bom, eu quero muito agradecer vocês e gostaria de passar a palavra, Evelyn, para você fazer suas considerações finais aí sobre a advocacia familiarista, sobre a jovem advocacia e sobre a advocacia que quer iniciar na área familiarista. Nessas palavras finais, agradecer imensamente o convite. Como a própria doutora Evelyn disse, doutora Caroline, um leão abraçando todo o estado de São Paulo, com projetos incríveis, trabalhando lindamente pela Comissão da Jovem. Eu digo que a Comissão Jovem, ela também é uma porta para toda a advocacia que está começando. Né, doutora Evelyn? A gente fala que quando a OAB ela está de braços abertos, fica muito mais fácil para os advogados. Você se sentir acolhido, sentir que você pode fazer algo por alguém e, às vezes, dar o braço e dar a mão, estender a mão para o seu colega que está começando. Ele não é seu concorrente, ele não é seu inimigo. Pelo contrário, é possível, né, fazer parcerias muito ricas. Eu não faço direito criminal, eu faço direito das famílias, mas eu vou mandar lá para a doutora Evelyn um cliente criminal porque ela é especialista. E assim a gente vai conversando, dialogando e montando uma cadeia e um ajudando o outro.
é importante termos em mente a questão da composição, a questão da advocacia colaborativa. É um novo momento. Se você está aqui assistindo agora esse vídeo, assistiu todo o curso preparado pela doutora Caroline, com certeza você já é um diferencial no mercado, porque você está tentando aprimorar os seus conhecimentos. Né? Procure cursos, procure a escola. A escola, na pandemia, ela desenvolveu uma política importantíssima, que é de custo zero para alguns cursos, e aqueles que pagam, tem curso de R$20, de muita qualidade. Então, você falar para o seu cliente, não, pode deixar que eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque eu acabei de fazer um curso sobre isso, ou eu sou especialista nisso, eu dou conta do recado e eu vou pegar na sua mão e vou resolver o seu problema. A gente fala, eu gosto muito da Luísa Comar, que ela é da comissão de coaching, e ela, da UAB São Paulo também, ela fala o seguinte: marketing digital, que eu falei algumas vezes aqui, é importantíssimo para a jovem advocacia, mas também muito importante você dar um atendimento muito bom para o seu cliente. Não esqueça de atender e acolher, né, os meus clientes no direito das famílias. Como eu lido com situações muito difíceis, eu sempre tenho a caixinha de lenço na minha gaveta, o copo d'água do lado da mesa, atender, acolher, se for necessário, né, usar aí, enfim, recursos de Lei Maria da Penha, se for necessário encaminhar para um psicólogo. A advocacia, ela requer um olhar atento às outras áreas que cercam e que estão juntas com o direito das famílias, principalmente psicologia. Então, quando você tem esse olhar mais aberto, mais abrangente, você consegue fazer uma advocacia completa, ou pelo menos o mais acolhedora possível. O cliente se sente acolhido, ele te indica para o próximo. Esse é um marketing maravilhoso também, que eu costumo dizer. Então, muito obrigada, Caroline, muito obrigada, doutora Evelyn, por participar desse momento com vocês. Sempre estarei à disposição de todos e de todas. Evelyn, suas considerações. Doutora Caroline, doutora Letícia, eu que agradeço, primeiramente, o convite. Doutora Letícia, foi um aprendizado muito grande para mim. Parece que o tempo é curto, mas olha o quanto a gente aprende, né? É aquela questão, vamos tirar 5 minutinhos do nosso tempo, 10 minutinhos do nosso tempo, para ver uma live. E olha o que eu aprendi aqui, participando ainda, né? Tendo essa honra de estar aqui, participando, o quanto eu aprendi. E é como a senhora falou mesmo, a questão das parcerias, né? Eu sou muito grata também pela doutora Caroline, olhar, como a senhora falou, olhar, estar nos representando na Jovem Advocacia Estadual, olhar para todos os cantos. Eu posso dizer o acolhimento que nós temos, eu sendo aqui do interior da nossa região, é a mais distante aqui, né? A jovem advocacia hoje, antigamente a gente viu o jovem advogado, é um jovem advogado daqui 10 anos, né? Ele está experiente. Hoje não. Hoje nós conseguimos, vamos dizer assim, nos misturar aos colegas mais experientes, aos advogados de 10, de 20, de 30 anos, sem distinção alguma. A jovem advocacia, eu sou advogada, não importa quantos anos de carreira eu tenho. Porque a jovem advocacia, ela realmente foi acolhida nesse sentido. Eu não importa se eu peguei a carteira ontem, se eu peguei a carteira há 5 anos, eu sou advogada como qualquer outro advogado. E eu sou muito grata por isso, e por isso eu gostaria, eu só tenho gratidão pela doutora Caroline, gratidão pela Jovem Advocacia, pela nossa OAB São Paulo, toda maravilhoso, que só trouxe mais aprendizado para nós. Bom, quero muito agradecer vocês. Aprendi muito mais sobre a advocacia familiarista, sobre essa área tão importante do direito e que mexe diretamente no coração das pessoas. Então,
Muito obrigada, doutora Letícia, por participar desse projeto. Muito obrigada, Evelyn, por participar desse projeto. E, meus amigos, até o próximo painel e até o próximo dia. Muito obrigada.